Olá, boa noite, divos e divas! Como é que vocês estão? Como eu sempre digo, conte-me tudo e não me esconda nada. Então, bora lá para os nossos comerciais. Planeje seus sonhos com consórcio, sem juros, grupo reduzido, parcelas que cabem no seu bolso. 3 formas de contemplação: sorteio lance livre e lance fixo. Chega de pagar juros altíssimos. Compare e venha realizar seu sonho com consórcio. Consultoria Prime e acompanhamento até a contemplação. Cris Raquel, especialista em consórcio. Na loja Liberté Brechó Chique, vocês irão encontrar looks para todas as ocasiões. Até para você que é apaixonada pela moda fitness e moda praia. Aqui, a moda é sustentável. Tem peças de marcas, peças em geral, com excelente qualidade. Tudo isso com ótimos preços. Venham conferir! Revista Hora da Verdade, exclusivamente de prestação de serviços e utilidade pública, com notícias regionais, nacionais e internacionais. Contamos com colunistas especializados, variedades e roteiros de compras e serviços, e muito mais. Acesse www.revistahoradaverdade.com.br. Jornalismo com verdade e credibilidade. A Chay Brasil se destaca como uma das pioneiras na promoção da medicina integrativa no país, dedicando-se a levar conhecimento e práticas inovadoras para diversas cidades. Nossa missão é democratizar o acesso à saúde integrativa, unindo pesquisa científica, alta tecnologia e saberes ancestrais. Atuamos com cursos de formação, workshops práticos, seminários, palestras e cursos híbridos. Chay Brasil, pioneira da medicina integrativa no Brasil. Então, bora lá, né, dar início ao nosso programa. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores, porque sem vocês seria impossível o nosso programa estar no ar. E na noite de hoje, nós temos uma convidada que vocês não irão acreditar. Ela veio diretamente de Portugal e, olha, e aceitou participar do nosso programa. Ela é a Patrícia Marques. Ela é pastora da Igreja Metodista, missionária da Metodista Unida dos Estados Unidos, missionária em Portugal. O nosso papo hoje será sobre o desafio do cuidado da pastoral a imigrantes. Então, vocês me ajudem a recebê-la e dar boa noite a ela? Então, bora lá. Boa noite, Patrícia, tudo bem com você? Boa noite, Elô, tudo bem? Ai, graças a Deus. Que bom que tá tudo bem, eu estou muito feliz, grata por você ter aceito o convite, tá? Né? Porque vindo de Portugal, né? Até me senti importante, viu, Paty? Para os mais íntimos, Paty, tá bom, galera? Eu que fico agradecida por esse momento de estar aqui e também poder falar um pouco das minhas atividades e conversar, e sempre colocando Deus como principal e agradecendo a Ele por tudo. Sim. Desde já, muito obrigada. É nós que agradecemos. Então, fique à vontade, conte aqui para o público, essa sua câmera, um pouquinho sobre a Patrícia Marques. Fique à vontade. Eu sou daqui dessa região, eu nasci em Campos do Jordão, mas fui criada aqui em São José dos Campos. Não vai dar para contar toda a minha história, mas eu cresci nessa belíssima cidade, que quando eu chego em São José hoje, estou fora daqui do Brasil faz 5 anos, mas quando eu chego na nossa cidade, no nosso Vale do Paraíba, no nosso Brasil, o meu coração se alegra muito em de ver que, apesar de tantas dificuldades que o nosso país passa, é o nosso país, né? E estou lá em Portugal, faço minhas atividades missionárias, sou pastora da Igreja Metodista aqui no Brasil, nesse ano faz 20 anos. Olha que bênção! Eu sou pastora e como missionária, que também sou, às vezes as pessoas perguntam qual que é a diferença pastora e pastora missionária, né? Toda essa atividade
do cuidado, ela se fica intrinsecamente em conjunto com essa questão da missão, da missão de ir ao encontro das pessoas, de ir ao encontro dos desafios da vida, e é isso que eu faço lá em Portugal, estar na Igreja Metodista Evangélica Portuguesa e ir também ao encontro do que Deus tem colocado nas minhas mãos. Que você faz muito bem, viu? Que eu ando te vendo nas redes sociais. Espero. Vi também que você passou pelos Estados Unidos esses últimos dias, né? Sim, foi um mês nos Estados Unidos e nós falamos que é fazer a itinerância, visitar as igrejas, no caso, as igrejas metodistas, que apoiam com as orações, apoiam com o contato, porque nós, missionários, acabamos saindo do nosso país e, às vezes, nos sentimos muito sozinhos na onde nós vamos fazer a missão. Então, são aquelas pessoas que mandam cartões e ainda escrevem cartões, e é tão gostoso receber um cartão de felicidades pelo aniversário, Natal, Páscoa. Então, são igrejas que ajudam também os missionários financeiramente, com o apoio, com os contatos. E a minha itinerância, então, ela foi bem longa. Foi um mês, mas foi bem longa, porque eu cheguei na Flórida, fiz contato e já pré-agendado com algumas igrejas brasileiras, hispânicas e americanas. Depois subi para Boston, em algumas regiões também dali, bem cercado a Boston, e depois entrei para um pouquinho mais para dentro do país e fui para Wisconsin, que também um pouco mais frio, mais ao norte, e também sempre foi assim uma experiência fenomenal, uma experiência com a graça e com a bênção de Deus. Aprendendo muito com o outro, né? Muito, porque em Portugal eu trabalho com a Igreja Metodista Portuguesa, e não só com os imigrantes, mas esse movimento migratório a qual o mundo passa, essa globalização, nosso país também recebe aqui imigrantes, mas a Europa em si, cada vez mais, nós temos recebido imigrantes, e Portugal também não fica longe de receber os imigrantes de diversos lugares, seja de perto ou um pouquinho mais longe. A comunidade brasileira lá é muito grande, há cidades em que há mais brasileiros do que portugueses, né? Sério? E é um país pequeno, um país que a nossa Igreja Metodista não temos em todos os lugares, alguns lugares mais centralizados, mas o imigrante hoje, ele chega à igreja e aí nós precisamos, então, ajudá-los naquilo que é necessário, que se faz necessário. Sim. E conta para nós, qual que é o maior desafio em ajudar esse povo? O desafio grande é nós entendermos que quando o imigrante chega, e ele muitas vezes chega antes, agora em Portugal mudou um pouco, ele chegava como turista, então ia com aquela bagagem só de mão, né? E aí ficava para fazer depois o trâmite para trabalhar e ficar em Portugal. Nesse momento, Portugal, porque há uma demanda muito grande de imigrantes, nesse momento, então, Portugal mudou um pouco a lei. Para chegar em Portugal, para ficar, tem que ser com visto já de trabalho. Né? Isso é uma longa história. Mas o que o imigrante precisa? Ele precisa desse acolhimento, de sentir-se, né, acolhido, precisa realmente da ajuda com os materiais, que eu digo, com roupas, porque a nossa roupa daqui de frio não aguenta a roupa de frio lá, e muitas vezes eles chegam na bagagem com poucas coisas, chegam com poucas experiências, porque não sabem muitas vezes o caminho que vão fazer, chegam inseguros. Então, a igreja é esse espaço, né, de acolher. O desafio é esse equilíbrio, porque não só os imigrantes, nós temos as pessoas que moram no país, né? Temos os portugueses, né? No caso de Portugal. Então, não podemos esquecer também de fazer essa conexão daqueles que já estão com aqueles que estão a chegar, os imigrantes.
Portugal, então, a maioria dos imigrantes, como eu disse, os brasileiros são em números bem grandes, angolanos e moçambicanos. Na maioria das igrejas, então, nós temos um suporte, que é a ajuda social, né? Um projeto social, e esse projeto social que é o que é canalizado, então, para as pessoas responsáveis do projeto, para que possam apoiar os imigrantes. No meu caso, o projeto chama-se lá, né, o projeto da Igreja Metodista, chama-se Ponto com Ternura. Esse nome ele vem de um significado que seria um ponto de encontro, né, ponto com, né, um ponto de encontro, mas que o imigrante sinta-se acolhido. Então, aí surgiu o nome Ternura, né, que é um projeto de sustentabilidade para os imigrantes em si. Não só para os imigrantes, mas é os que mais procuram. Sim, ai, que lindo. Não é bonito ouvir isso, Paulo? Saber, né, que o povo brasileiro chega lá, né, e se chegam até vocês, tem esse suporte para dar o primeiro passo, né? Sim. Eu ouço história de pessoas que foram, principalmente para Portugal, e sofreram muito com preconceito. Para ganhar a confiança dos portugueses, é difícil. Isso é uma verdade. O europeu ele já é todos os povos, né, que eu ouço falar e conheço, eles são muito reservados, né? Não são como nós brasileiros. Dado, né? Nós brasileiros, oi meu amigo, e aí, beleza, tudo bem, né? Se convidar para tomar um café na sua casa, com certeza a gente vai tomar um café, né? O português ele é muito reservado. Então, há um tempo de conquista, há um tempo, né, dele confiar em nós, e nós temos que aprender isso, porque lá não tem essa, assim, você vai, assim, vai tomar um café lá em casa, você tem que marcar, você tem que, né, avisar. No meu contexto, eu já estou em 2 igrejas há 5 anos. Então, creio eu que as pessoas da igreja agora confiam em mim. E claro, você tem que entender, né, a cultura do país, no estilo das pessoas. Nós não estamos lá para mudar, né? Às vezes você fala, vou lá, vou mudar, vou ensinar eles como é que é. Não, eles têm um jeito de ser, a identidade, os costumes, as culturas, e nós temos os nossos. Então, nós temos que ter esse respeito à cultura do outro, tanto nós como eles também, né? Mas nós estamos num país estrangeiro, né? Então, falando dessa, vou lá na sua casa tomar um café, eu, às vezes, ainda já consigo, com algumas pessoas, falar assim, olha, e aí, né? No caso, o café é onde se fala, né? É internacional, né? A questão da linguagem, da refeição, do comer junto, de estar junto, né? Dessa aproximação. Mas acho que, sabe, Elô, acho que é em todos os lugares em que houver esse processo de adaptação do imigrante, acho que nós vamos ter essa palavrinha que às vezes nós não gostamos de ouvir, que é o preconceito, sim. Né? Mas isso tem. Né? Não adianta nós fingirmos que às vezes na igreja é tudo muito bem, né? É para ser, mas às vezes é um trabalho pastoral, aí que entra o desafio de nós respeitarmos a cultura, de nós fazermos um caminho junto com, vou falar nativos, porque, então, no caso, os portugueses e aqueles que chegam. Então, não dá para a gente pensar, eu vou lá e vou fazer do meu jeito. Vai ser diferente. É diferente e, às vezes, com muita calma, você pode falar, olha, desse jeito aqui pode dar certo, né? Qualquer coisa que vai fazer na igreja, sei lá, ou outra atividade. Agora, fala assim, acho que aqui, esse caminho aqui dá, e o português vai ficar meio assim, não, mas vamos tentar, né? É tudo com jeitinho. O jeitinho brasileiro, né? Mas o jeitinho brasileiro no bom sentido. Né? Porque de péssimo sentido tem um monte de pessoas fazendo, né, Patrícia? Sim. Temos boa noite aí, Paulo? Por enquanto o pessoal está chegando aqui, mas já tem a Elisângela SS Ribeiro, Mari Franca
O Fernando Brulé não vale, né? Ele está ali do outro lado ali. O nosso O fotógrafo. Silva já entrou aqui também, Sônia Figueira, 1973, o Antônio Davi Alves também já está dando uma boa noite aqui, né? Boa noite para todos e façam perguntas para a Patrícia, hein? Eu tenho Aproveita. boa noite a todos, né? Boa Eu noite, entrei Paulo. aqui, estou tão preocupado aqui com os negócios e eu tenho uma pergunta assim para a missionária. Nós estamos vendo as notícias que nos chegam da Europa aqui são alarmantes com relação à situação que está acontecendo lá na Europa, né? Nós temos vários problemas, por exemplo, que nem uma situação de pré-guerra lá para estourar na Europa, a islamização que nós temos. Como é que está essa parte do Islã lá em Portugal ou lá na Europa? Como é que está essa situação? Ou não chegou em Portugal ainda? Olha, Paulo, eu não tenho propriedade para lhe responder isso em relação a Portugal. Nós não ouvimos isso e nós nem vemos nada na rua, nas cidades, sobre isso. Nós ouvimos que vai dominando, e é o que eles fazem, né? Dominando espaços. Mas, especificamente sobre Portugal, eu não tenho nada concreto de lhe falar. Sim, sobre a questão da guerra, isso afetou demais todos nós, né? As questões econômicas. Portugal, eu cheguei em 2019, tudo bem que depois teve a pandemia, 2020, 2021, mas a questão econômica deu um salto muito grande. Então, as pessoas estão a passar por muitas dificuldades devido a essa crise econômica, né? O que eu ouço é que essa questão do islamismo é tão preocupante, mas nós vemos alguns casos mais relatados, como a gente já ouvia antes, mas na própria França, em Paris, né, nos atentados, mas em Portugal, por enquanto, pelo menos se tem algo lá, está meio velado, né? Não está tudo muito claro. Porque em Portugal é comum o pessoal falar também inglês ou não? Sim, é a segunda língua. A segunda língua é inglês. O estudo é muito bem preparado em todas as áreas e logo no início das primeiras séries já se aprende. Então, a primeira língua é a nossa língua portuguesa, porque eles falam que é a língua portuguesa deles, mas tudo bem, né? Nós falamos brasileiro para eles, né? Vocês falam brasileiro, né? E então a segunda língua para se conseguir um trabalho aí que as dificuldades muito dos brasileiros, porque vão trabalhar nas fábricas e se querem trabalhar como garçonete, garçom, né, no restaurante, até cozinha, ajudante, não, principalmente atender o público, tem que ser o inglês, porque é o turismo, né? É a língua universal. Então, o inglês é a segunda língua deles. E com relação a essa situação da Rússia lá, esses caras querendo fazer, parece os donos do mundo querendo fazer uma guerrinha, essa preocupação existe ali na sociedade portuguesa? Sim, existe intensamente. Nós sentimos isso e o que nós podemos fazer? É orar, né? Orar. É orar, nós podemos orar, mas é uma tensão muito grande, né, sobre essa questão. Você imagina como deve ser viver assim, né? Viver nessa Berlinda aí, né, nessa situação, sabendo que apesar que Portugal ela está mais distante, né? Tá já no final ali da Europa, mas de qualquer forma. Se explode alguma coisa, afeta, com certeza. Afeta ali a economia. Tá tudo já afetou, né? Já afetou. A economia, sim. Ali com a situação da Ucrânia e da Rússia já afetou a economia. Já afetou desde o início da guerra. Já afetou. Agora, voltando, eu coloquei esses dois panoramas, que um é a entrada do Islã lá na Europa, né? E esse problema de guerra. Nós sabemos que há um esfriamento, ou pelo menos estava havendo um esfriamento do cristianismo ali na Europa, né? Tanto é que muitas igrejas elas
hoje elas são mais museus e estão abertos à visitação pública, porque necessariamente ali se pratica o cristianismo. E, como a gente sabe, né, às vezes há mais que vem para bem, né? A sociedade portuguesa ela está começando a se abrir para o cristianismo novamente? É um país católico, então ele não deixa de ter essa primazia sobre a crença da Igreja Católica Romana, né? Na cidade de Fátima, que é o santuário de Fátima, as pessoas saem de diversos lugares para ir a Fátima. Teve a Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica. Então, é um país católico, e agora, pelo menos na região que eu moro e eu escuto um pouco, há muito abertura, e eles não começam como igreja, mas começam como uma associação, porque os trâmites para ser igreja é muito fechado, muito difícil o caminho. Então, no caso, há muita abertura de igrejas neopentecostais ou pentecostais iniciadas por brasileiros. Eu cheguei em 2019, como falei, de 2019, que foi final, depois veio a pandemia e tal, mas para agora se vê muita igreja brasileiras nesse ramo. Mas, respondendo à sua pergunta, sim, há um crescente número de cristãos, né? Não necessariamente evangélicos, né? Os jovens, né? Nem tanto, mas há um número maior de pessoas abertas ao cristianismo, como há outras áreas, né, de crenças diversas, né? Eu creio que isso seja também por causa de um temor, né, de que todos nós vivenciamos, porque a igreja também dá um sustento, além de um sustento espiritual. A igreja é aquele espaço, não só para imigrantes, mas é aquele espaço que deveria ser, e o é, né, de ir e eu me sentir cuidado, de ir num espaço que eu deixo um pouquinho os problemas lá fora e estou ali em devoção, em oração, em louvor e adoração ao Senhor. Mas nessa questão de igrejas que já não tem muitas pessoas, quando eu estive na Inglaterra, em Londres, e nas adjacências, no berço do metodismo, eu vi isso mesmo. Igrejas que estavam à venda, templos belíssimos, que já não tem mais pessoas, não é? E aí vende-se para outros fins. Em Portugal, como eu falei, nossa igreja metodista é muito pequena. Como igrejas do ramo históricos, nós temos a igreja metodista, temos a igreja presbiteriana de Portugal, a Assembleia de Deus. Depois tem as outras denominações, né? Eu vejo um movimento devagar, né? Um movimento crescente. Ainda bem que não é decrescente. Vamos fazer de adeptos, né? Muitos ainda não entenderam que Deus é tudo, né, Paulo? Que sem Ele não iremos a lugar nenhum. Né? Verdade. E é muito bonito isso que você falou, da pessoa ir até o templo e se sentir acolhido, né? Porque Deus fala, vinde a mim todos aqueles que estão cansados, né? E oprimidos. Então, mas é muito bonito essa sua missão. Obrigada. Eu imagino o quanto você aprende, o quanto você ensina, o quanto você deixa um pouco de você e traz muito do outro, né? Porque essa é a nossa missão nesse plano, né? Por onde passarmos, deixar um pouquinho de nós e trazer muito do outro. E nessa questão do outro, o importante é o exercício da escuta, porque nós, né, na agitação do mundo, vou falar de novo, nessa globalização, às vezes nós não paramos para escutar nem a voz de Deus e nem a voz do outro. Então, o outro está gritando, né? Sim. Nós estamos agora na Semana Santa, que se iniciou domingo, então, Hosana, né? A exclamação, Hosana, salva-nos, né? Acode-nos, Senhor, né? Então, muitas vezes as pessoas estão a falar para nós, pedindo uma ajuda, um socorro, né? E nós temos que aprender a escutar o outro, a escutar a nós mesmos, né? Às vezes nós precisamos parar, mas esse é um exercício aí que faz muito bem
a todos nós, de escutarmos a nós mesmos, escutarmos a Deus e escutar o outro. Sim, temos que aprender a ouvir e não julgar, né? Porque às vezes o que o outro está precisando não é que você julgue, que você ouça, porque a dor está tão grande que se torna insuportável, né? Por isso que nós estamos vendo aí o aumento de pessoas ceifando a própria vida. E é crescente, e isso é preocupante, acho que em vários lugares no mundo, sobre a questão dos jovens, né? Os jovens, até adolescentes, que acabam ceifando a vida, e aí é um triste caminho. Sim, então, quando alguém lhe falar, né, sobre isso, estou pensando em tirar minha vida, né? Não banalize isso, não. Né? É um sinal. De outra maneira, ele está pedindo socorro, né? Então, tem que ter paciência, tem que saber escutar e andar mais uma milha. Se a gente não sabe como fazer, pedir ajuda para quem sabe, especialistas, né? Não é um tema muito não, né? Um tema nada fácil. Porque às vezes o lugar que eles buscam essa ajuda, que é a família, são as pessoas que mais julgam, né? Que mais chama mesmo de drama. Você está com drama. Você, para quem está sorrindo, você não está depressiva. Você tem tudo na vida e não é por aí. E lá em Portugal isso também acontece, porque nós vemos aqui uma epidemia disso, principalmente dos jovens, né? Eles não conseguem enxergar muito o futuro, nós temos uma estrutura psicológica muito fragilizada, né? Lá, apesar que vocês atendem mais imigrantes, né? Mas eu acredito que no meio da sociedade vocês têm essa parte social aí, né? Isso também acontece lá? Acontece, e o governo, na sua área da saúde, como em outros governos, tem as suas fragilidades. Mas nessa questão de cuidado mental é bem estruturado. É um cuidado também para a escola pública, para a escola privada, na área da saúde, né? Então, nós temos uma médica que nos coloca isso como na igreja, a gente conversa, né? Então ela coloca isso, que nessa área é esse cuidado. Mas não é muito divulgado as questões dos suicídios. É uma área que eu fui procurar saber, mas não é divulgado já para não ter, né, esse indício, citar. Então, são problemas que acontecem em qualquer lugar, né? Sim. Mas, assim, a questão da violência já cresceu muito, violência contra a mulher, e não adianta falar assim, são os imigrantes que estão a bater nas suas esposas. Não, é geral. É geral. Os portugueses, né? Então, principalmente depois da pandemia, houve um crescente aumento das dificuldades, mas não é tão divulgado. Não é como aqui no Brasil, a gente sai, aconteceu. Se acontece alguma coisa lá, é inédito no país, né? Uma violência. Então, pelo que eu estou percebendo, as coisas são meio que abafadas lá. Eles não dão... eu usei a palavrinha velados, né? Mas essa palavra aí é abafada. Assim, na notícia, né? Na notícia global. Não ganham manchete com relação a isso daí. Eu creio que não é por aí, não. Não, aqui no Brasil é diferente. Aqui o que acontece agora, daqui 2 minutos na rede social. Na rede social, né? Jogam. Mas chega a nós, entendeu? Chega a nós, tem um canal lá que vai mostrando as coisas, né? Mas Portugal é um país belíssimo, né? Você pode sair na rua, celular lá chama telemóvel, né? Então, você pode sair com seu telemóvel, você pode ir. Claro, tem uns lugares mais perigosos à noite, né? Nas grandes cidades, que é Lisboa e Porto, né? Mas o turista pode andar, e é um lugar que muitos brasileiros vão procurando, então, essa segurança, que ainda é daquela região, Portugal, Península Ibérica, eu queria falar. Portugal, então, é um país de máxima segurança, graças a Deus. Que bom que você está no país seguro, porque no nosso país está cada dia pior, viu? Aqui tá difícil, né, Paulo? Assim, para comprar a cervejinha, pode roubar celular. Aqui você tem que sair com 2 celulares, né? Um para o ladrão e o outro para você esconder ali e dar sorte, né? Que e é normal, né? Agora é normal.
Isso é absurdo ter que ouvir isso, né? Lamentável. Porque todo mundo trabalha, rala para ter o seu, e aí ter que ouvir isso é um tapa na cara da sociedade, você concorda? Concordo, né? Porque é no mínimo, né? É o básico, né? O básico é Você tem uma segurança, segurança, gente. É cada um fazer o seu, lutar pelo seu, né? Porque não se pode conquistar mais nada aqui no nosso país, né? É difícil. E o que te levou a Portugal? Quais foram os caminhos para... Porque você falou assim, eu quero ir para Portugal, Deus te chamou para Portugal, quais foram as circunstâncias que te levaram para lá? Não foi nada assim, não. Não? Foi, bom, eu já, desde pequena, eu sentia que eu tinha um chamado pastoral, né? Então, sabe aquela história assim, eu cresci na igreja, sempre fui na igreja, chegou minha adolescência, saí da igreja, e então... Quando eu vou dar um pulo alto, assim, quando eu me casei, fiquei casada há 7 anos, não deu certo o meu casamento, e eu fiquei divorciada e tal, mas nunca deixei de ter minha presença na igreja, contato com Deus. E deixei de ir, então, à igreja metodista, porque eu tinha até vergonha, sabe, de porque eu era divorciada, então deixei de ir à igreja metodista. Mas as pessoas... minhas irmãs moram muito perto da igreja metodista aqui em São José dos Campos, minha mãe, né? Eu tinha esse contato sempre com a igreja. Como eu falei, não dá para contar, é muito tempo curto, mas aquele chamado vocacional, pastoral que eu sentia, continuava em mim, né? Só que eu tinha ido para um outro caminho, assim. E depois que eu fiz um caminho de, vamos falar assim, de em paz com Deus, né? O pastor da igreja, sem ele saber que eu tinha esse chamado, me chama de volta para a igreja, me convida para um retiro de liderança da igreja. Eu senti mesmo que Deus queria me usar na igreja, e aí fiz um caminho para a Faculdade de Teologia, nossa Faculdade de Teologia em São Bernardo do Campo, da Igreja Metodista, e fui fazendo um caminho na universidade e interagindo não só com a área da teologia prática, mas também com a minha primeira formação, que é pedagogia. E lá na frente, depois de 2018, minha mãe falece e sentia, então, que era aquela vontade de ir agora para a missão. Às vezes a gente fala assim, a missão sair fora do Brasil. Não, você pode fazer missão, todos nós somos missionários, começa a fazer missão dentro da sua casa, né? Aqui no Brasil tem tanta coisa para fazer. E uma aluna, então, quando já professora lá na universidade, começou a conversar comigo, ela é norte-americana, e ela falou, por que não faz a aplicação, chama-se a inscrição, para missionária, né? E eu falei, mas eu não falo inglês, né? Não precisa falar inglês, né? Faz a aplicação. Fiz a aplicação lá, e lá tinha as regiões, né? Em que nós podemos nos disponibilizar a nossa vida, a África, né? Os continentes. Eu coloquei a Europa lá e coloquei especificamente Portugal, né? Então, Portugal que né? Fala português, né? E aí foi um trâmite bonito, porque aí levou-se um tempo, né? Fui aprovada, mesmo sem falar inglês, mas com traduções e tal. Levou-se um tempo, a Igreja de Portugal necessita de um missionário, uma missionária. Deus já tinha preparado esse caminho, faço a entrevista e depois vou para Portugal. Como eu lhe falei, é a segunda língua, né? Eu ainda não falo, né, inglês, mas sabe que aqui no Brasil a gente fala inglês macarrônico, né? Fui fazer a minha visita agora um mês, né? Às vezes eu tinha tradutores, às vezes não, às vezes recorríamos ao Google aqui. Então, não é assim, Deus me chamou para ir para Portugal. Mas eu gosto dessa expressão que já tinha nascido no coração de Deus, sabe, Paulo? O projeto, né, já tinha nascido no coração de Deus, e Deus me colocou lá por misericórdia, né, dele, porque eu gostaria de ter essa experiência como missionária, e estou lá. Sim, aprendendo, como falou, né? Aprendendo, ensinando, acertando, errando, sempre lembrando quando nós erramos, então
ter essa humildade de voltar atrás, pedir perdão e bola para frente. Sim, porque tudo que Deus prepara para nós, no momento certo, irá chegar, né? Sim, com Não certeza. podemos ter pressa. Tem boa noite aí, Paulo? Tem sim, tem boa noite, tem perguntas. Eba. O Antônio Davi já falia. A Elizabeth Hardert. Hardert, boa noite, Beti. Hoje eu não te vi. Boa noite, Beijo. Elô e missionária Patrícia. Sejam bem-vindas ao Davi Teixeira. Boa noite. Boa E noite. tem uma pergunta que eu mesmo fiz, né? Eu tinha deixado lá no X, no X. Né? Você já respondeu. Boa noite. Você percebeu um aumento ou diminuição no fluxo de imigrantes brasileiros na área em que você atua? Aumento, percebi sim. Aumento? Aumento. Então, houve um aumento? Aumento grande. Né? A partir de quando? Eu cheguei em 2019, nós tivemos a pandemia, a igreja fecha então em março de 2020, depois que teve aquelas abre e fecha, né, as questões das viagens, então vamos falar de 2021 para cá, teve um aumento muito grande. Eu moro numa região rural, mas ela tem várias indústrias. Então, a gente percebe que é um movimento migratório, né, muito grande. Mas houve... A cidade de Braga, hoje, não vou lembrar quantas pessoas tem de habitantes, mas hoje Braga, cidade de Braga, no norte de Portugal, ela tem mais brasileiros do que próprios portugueses, né? Ou equivalente. Quer dizer que o Brasil está invadindo Portugal. Literalmente. Nós vamos tomar aquela... Que nossa. Se fosse Bolsonaro aí, né, fazendo uma alusão de Bolsonaro e Trump, né? O Trump está querendo colocar a Groenlândia, querendo anexar o Canadá, o Brasil e anexar Portugal. Puxa vida, Mas lembrando agora, né? Esse movimento crescente, eu creio que já faz aí, vai para quase um ano que Portugal era aberto. Né? Então, o pessoal ia como turista, depois fazia um caminho e conseguia ficar como se fosse o número do CPF lá, chama NIF, né? Conseguia ter lá sua manifestação de interesse. Tal. Agora não. Se sai daqui como turista para morar lá, há um caminho muito difícil, não consegue por causa do visto. Se já sai com visto daqui que no meu caso é o D7 para trabalhar, né? Você já sai com visto lá, já sai daqui com um trabalho certo. Aí o caminho é tranquilo nesse sentido dos documentos. Então, tem que ter um preparo, um planejamento, né? A vida é cara, muito caro. Olha, Paulo, outro dia eu fui apedrejada no Instagram porque eu opinei sobre. No Brasil também tinha que ter essas leis, essas regras. Você concorda? Porque é tudo muito fácil. Mas tudo bem, eu concordo com você, mas... Quase apanhei virtualmente. Quem da Europa ou dos Estados Unidos vai vir trabalhar aqui? Não vai agora, enfrentar né? uma CLT. É lógico que são não coisas agora, distintas, né? Mas é quando o cara se apaixona pelo país, se apaixona por... Ele vem aqui, conhece, ou quando ele trabalha numa multinacional, ele é obrigado a vir aqui. Mas, normalmente, o cara, quando procura alguma coisa de melhor de vida, ele vai lá para fora. Isso é verdade. E falando sobre isso, nós falamos sobre os dois presidentes aí, viu uma notícia hoje que fiquei bastante chocada, o ex-presidente Jair Bolsonaro lá, todo muito mal aí, né, pós-cirurgia. Tá a recuperação lenta, né? Sim, eu disse, até comentei, e vendo a dor nos olhos daquele homem, ele andando e a lágrima caindo, e tendo pessoas que ainda têm a coragem de dizer que é uma facadinha, é fake, é drama. Gente, chega a ser desumano, né? Não falando sobre a política, mas sim sobre o ser humano. Né? Como é difícil o ser humano ser humano. Mas aí eu vou enfiar o dedo nessa história, aí vou misturar a política com religião. Não tem, pode misturar, eu deixo. O pessoal vai bater. Deixo. Na verdade, o que você vê, você deve sentir lá em Portugal também, muito... lá na Europa, eles são basicamente socialistas. Sim. Né? E o socialismo, ele não coaduna com o cristianismo. E o cristianismo, ele tem na sua base a compaixão também. Então, você tem que se colocar na posição do outro, você tem que ter uma compaixão com o outro. Jamais um comunista, um socialista, ele vai olhar para o suposto inimigo dele
que seja apenas um opositor de ideias, ele vai olhar com o olhar de cristão. Ele vai olhar com o olhar de marxismo, de eliminação de um oponente. Então, quando a gente vê essas coisas acontecendo aqui no Brasil, nós, consequentemente, podemos ver o que acontece nos Estados Unidos e também na Europa. Né? Por isso que, por exemplo, eu perguntei, né, para a missionária aqui a dificuldade ali da Europa, que por que a guerra? E por que muitas vezes Deus permite que determinadas coisas aconteçam? Para que as pessoas possam se voltar para Ele, porque ou você vai pela dor ou você vai pelo amor. Pela dor é 99%, por amor é 1%. Isso é uma estatística chutada minha, né? Mas isso que você fala é uma verdade. A esquerda mundial, ela fala, ela luta contra o cristianismo, por isso que a Europa ela abandonou o cristianismo, essas igrejas todas que foram abandonadas e tudo mais, e ela hoje está padecendo isso daí. Ela está começando a sentir as dores de parto em função do abandono do cristianismo. E vocês, missionários, só maluco. Mas Deus é Deus, né? Deus vai fazer essas coisas aí, a gente não tem como entender. Por que o missionário ele topa ir para um lugar, muitas vezes, que ele não será bem acolhido? Por amor. Por amor à alma. Jesus era um estrangeiro, Jesus era, né? Vamos falar aqui um português aberto. Jesus era um Zé Ninguém, né? Ele era de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? E eu gosto mais de ir para uma linha que é da Bíblia, né? Que o reino de Deus não é feito de comida nem bebida, mas de paz, justiça e amor. Então, independente de nossas escolhas, nós temos que respeitar, né, o outro e trabalhar em prol do reino de Deus. Então, o reino de Deus é paz, justiça e amor. Mas isso não é uma utopia, isso é um texto bíblico, isso são as verdades. Mas para nós andarmos nessa linha de paz, justiça e amor, há um caminho difícil, há pedregulhos, há pedras, né? A dor, mas eu creio que é um caminho possível. Sim. Esse próprio diálogo necessário interreligioso, esse próprio diálogo com o diferente. Né? Você pode pensar de uma maneira e eu pensar de outra maneira, mas naquilo que nos faz comum, naquilo que nos faz filhos de Deus, vamos dar as mãos. E isso é uma fala de John Wesley. Se o teu coração é igual ao meu, dá-me a tua mão e vamos seguir. Sim, tem que parar com essa palhaçada de tudo, ficar colocando política no meio, partido no meio. Eles continuam ficando ricos e as pessoas aí se matando por causa de política. Eu fico brava com isso. É desumano. É exatamente isso que pode acontecer, né? Os donos do mundo, supostamente, né, falando assim, metaforicamente, os donos do mundo, eles estão arrumando essa confusão toda ali na Ucrânia e na Rússia, mas o Zelensky não vai para o campo de batalha, nem o Putin vai para o campo de batalha. Quem vai são os jovens. É triste. Né? Então, são todos eles. E isso aí é um complicador muito grande, né? Isso é falta de amor. Sim. Né? É falta de amor ao próximo. É exatamente isso que nós estamos vivendo. Pois é. Bora lá, mais boa noite. Toma igual de pirona. Toma de pirona. Bora lá, então. Quem que deu boa noite aí? Não, no Instagram tem alguém? Instagram aqui. A Karen Souza. Maranhão. Deus é Deus, independente de qual for o lugar que estivermos, diz aí a Karen. Isso aí. Souza está dando boa noite aqui, né? Ela entrou aqui, é isso aí. Olha, Karen, o batom que você me enviou. Que linda, tá mais linda, olha que mais linda. Obrigada. Viu só? Elaine, olha aqui meu batom. É a profissional que veio na semana passada, falando que eu fico bem de vermelho. Porque às vezes eu fico assim meio apreensiva, sabe? De não ficar vindo só de vermelho. Tá linda. Use tudo que você quiser de vermelho. Obrigada. Ai, que delícia. Mas no meio dessa história toda, Tchim-tchim. Opa. Tchim-tchim. Brinde a vida. Opa. Tchim-tchim, Paulo. Um brinde a vida. Viva a vida. Opa. Aqui, calma, eu vou botar aqui assim. Aqui a câmera. Um brinde à vida. Brinde com água Kangen. Com água Kangen. Olha, um merchan gratuito para Kangen. Nesse período que você esteve lá em Portugal, qual foi a história que mais te marcou? Você poderia... Porque se imagina muitas vezes que você está num país
com um padrão de vida alto, né? Com certeza mais do que aqui, mas a miséria humana é a miséria humana em qualquer lugar, né? Não tem CEP, não tem endereço. Nesse período que você esteve lá atuando, o que mais te chamou a atenção? Qual foi a história que te marcou assim? Falou assim, pô, eu sou missionária e é por causa disso. Olha, eu poderia pensar em outras coisas, mas vou falar o que me veio à mente primeiramente. Um jovem, devia ter uns 35 anos ou não, ele estava num determinado lugar, né? Ele é originário da África, um país da África, e uma senhora o indagou, né? O que vem fazer no meu país, né? Para que vem no meu país? E ele falou, minha senhora, qualquer lugar do mundo é melhor que o meu país. E ela falou, mas vem aqui para trabalhar e que pensa que é fácil? Ele falou, não, eu não penso que é fácil, mas eu estou aqui porque qualquer coisa aqui é melhor, né? O vosso país é melhor do que o meu país, né? Então, essa indagação, que ela poderia ser pertinente, porque, bom, o que tem a mulher perguntar isso, né? Mas já era uma questão de um preconceito velado, né? E Portugal precisa de todas as pessoas, mas a mão de obra, esse rapaz ele trabalha numa fábrica, trabalha lá mais de 8 horas, né? Então, a mão de obra, eu vi que o PIB de Portugal aumentou muito por causa dos impostos todos dos imigrantes, principalmente dos brasileiros. Então, essa fala doeu em mim, porque ele ficou constrangido. E para ela poderia soar normal, né? O que você vem fazer aqui, né? Por que você sai do seu país e vem, né? Por que traz mais família, né? Então, essa falta de compaixão, a falta de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, e isso me doeu, assim, fiquei pensando alguns dias, né? Sim. Lá em Portugal, bem menos que aqui, mas na cidade de Lisboa, cresceu muito o número de moradores de rua, e aí o governo, as cáritas, né, das igrejas católicas ou das outras igrejas ajudam, né? Mas você vê aquele pessoal, ou refugiados, né, que também tem ajuda do governo, mas até se estabelecer, né? Para resumir, eu acho que o mais difícil é quando nós nos colocamos, como eu sou estrangeira, como eu sou imigrante, lá, muitas vezes ter essa xenofobia, né? Ter o preconceito ali, e às vezes a pessoa não percebe que é. Não percebe, ela está dialogando com o outro ali. Né? Mas o português, desculpa cortar você, tá? Não, fica à vontade, tá amando. Nosso bate-papo. A gente tem uma amiga nossa que mora lá em Portugal, já está lá há alguns anos, né? E conversando, às vezes, quando a gente pega para conversar lá, é uma até a bateria acabar, é 1, 2 horas conversando. Ela fala assim que o português, o nato ali, ele é meio cavalão mesmo, né? Ele é meio bruto. Ele não tem esse calor assim, ou vão falar, não. O que ele pensa, ele fala, e ele vai, e isso muitas vezes choca, né? Choca. Porque é costume questão de cultura. Deles. É questão cultural, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e fala alguma coisa, solta uma dessa daí, não é porque às vezes esse cara é um ignorante, coisa tal, mas é porque eles são meio assim mesmo, né? Isso está na cultura mesmo, né? E para nós brasileiros é muito difícil essa resposta direta, que para eles não são grossos, eles são assim. Então, na cultura deles, eles estão certos. Pergunta alguma coisa, eles já respondem na lata, e para eles não. Para nós, a gente, né? Às vezes a gente não deveríamos ser mais objetivos, né? Deveríamos saber, né? Ser mais diretos. Às vezes nós não somos. Então, isso ainda eu, sendo mulher, não é? Pastora, divorciada, sou imigrante, sou brasileira. Isso, então, num contexto mais
não na área urbana. Na área urbana já estão, né, aceita mulher e já está indo, o caminho já está indo. Nos lugares menorzinhos, né, vamos falar assim, lá no interior, lá de Minas Gerais, né, para comparar, né? Mas essa é uma verdade. Ela sabe, ela está lá, ela sabe que eles são diretos. E aí a gente tem que aprender a conviver com eles. Né? E eu não consigo ser igual, né? Eu nunca vou ser igual. Falar na lata, né? Não. É tipo assim, né? O brasileiro tem aquela historinha, não, faz tempo que eu não te vejo, passa lá em casa para tomar um café, se for português, passa em casa. Não vou, não, pode ficar com o seu café lá. É isso mesmo, eu não quero café, né? Tal. Então, para a gente, é uma frase, né? Mas para eles são pontuais, é aquilo ali, né? É o que você falar. E em português, acho que essa amiga deve ter falado, eles não gostam de muita mudança, não. Mudar o jeito de ser, mudar o jeito de fazer, não. Então rígidos, tem que ser muito devagarzinho, né? Melhor eu ficar aqui no Brasil mesmo, eu posso, senão eu vou apanhar no Portugal. Que nada, só gente boa. É gente boa. É questão de costume. Eu acho que a partir do momento que você se adapta lá à cultura e sabe como é que eles funcionam, então aí não tem tanto problema. Eu só quero dar um recado para o pessoal que está no X. Tem muita gente lá no X, mas está todo mundo quietinho. Pode fazer pergunta aí, questionar e tudo mais, tá? É só você entrar no chat aí ou você botar um comentário lá que a gente vai ler aqui, ok? Dá uma força para a tia Elô, para o tio Paulo e para a tia Paty. Mas eu falando de responder direto, então para mim seria um problema, porque eu também sou de responder direto. Tipo, a pessoa veio com 2 pedras, eu vou com 2 paus. Tá, eu aprendi a me defender, porque eu saí de casa muito cedo. Eu ia apanhar, na verdade. Não, acho que não. Porque, como para eles é o costume, não é uma falta de educação. Né? Sim. Então, para nós, né, a gente vê como uma falta de educação, mas não é. É o jeito português de ser, né? Sim. Então, você já ia falando, olha... Pronto, já... Senta aqui, português de Portugal, para a gente bater aquele papo. Tranquilo. Olha, eu trouxe aqui para você um cartãozinho, e esse cartãozinho aí também pode ser um marca-página, um marca-livro, para você orar por mim, lembrar de mim nas vossas orações, nos vossos pensamentos, mandar sempre, você está sempre em minhas orações. Esse aqui eu amo esse sorriso. Se você quiser pôr aí no imã, muito simples. Diferente! É um imã. É um imã, pode ser. No cabelo. É verdade. No cabelo. Então, é um lacinho. Ele é pesado. Gratidão, Patrícia. Eu que agradeço muito pela oportunidade. Está sendo muito gostoso o nosso bate-papo. Não vai embora para Portugal, não fica no Brasil. Pois é, né? Ainda tem um mesinho aqui ainda. Tem previsão de volta para o nosso país? Não. O meu contrato com a Igreja Metodista Unida foi renovado. Então, eu tenho mais 3 anos para ficar lá. 3 anos? E aí, nessa, eu venho nas férias ou a convite. Então, você está sempre convidado uma vez por mês. Pronto. O pronto é o que o português fala. Pronto, é isso aí. Tá? Beleza. Mas é tanto trabalho lá, né? Tem. Não dá nem para ficar vindo uma vez por mês para o Brasil. Não. É caro. É caro, não é barato. Tem a Karen Souza, 95, ela está falando assim, ó. Tem um colega em Portugal, tem um colega de Portugal e tem mais imigrantes trabalhando em Portugal do que os próprios portugueses, né? Por que eles não querem trabalhar? Isso é verdade? É verdade, Karen. Um oizinho para você aí. Do Maranhão. Do Maranhão, coisa boa, ainda não conheço. Aí, se tiver um convite aí... O português não quer trabalhar? Sabe o que é? É que o trabalho braçal, o trabalho difícil mesmo, né? O trabalho, vamos falar no nosso português que nós entendemos aqui, o de peão, né? O português não quer e não tem também, sabe? Você deve saber que não tem pessoas para trabalhar nas fábricas. Então, e os jovens que se preparam, que estudam, eles, quando vão para procurar trabalho, eles vão para fora de Portugal, vão para outros lugares da Europa porque ganha mais. Então, para ter uma noção de como é difícil, um aluguel, e lá fala aluguer, né? Então, um aluguel básico, que seria um T1, que é um quarto só, né? Seriam 1.000 euros
em Lisboa e Porto, muito mais, muito mais. Então, em alguns lugares é 1.000 euros. O salário mínimo agora deve subir um pouquinho, mas eu vou entrar na base aí dos descontos todos, 820 euros. Então, como uma pessoa vai pagar um lugar e não dá. Então, se uma pessoa vai sozinho, não consegue. No lugar que eu moro, né, que é a zona rural, não acha apartamento de T1 por 600 euros. Não acha? É muito mais acima. Então, se vai a mulher e o marido, eles têm que trabalhar, não tem como. Não adianta fazer assim, vou fazer hora extra e tal. Não é assim que funciona lá. Então, é uma verdade, Karen. É mais imigrantes trabalhando do que os portugueses. O que é comum lá, nós vemos os jovens, isso é comum no período de férias, aí eles vão trabalhar, alguns jovens portugueses vão trabalhar como garçom, garçonete, lá. Isso também é tão comum na América, né? Nos Estados Unidos, em outros lugares. É comum eles, nas férias, trabalharem para ter ou então eles vão, nas férias, trabalhar em outros lugares do país, porque aí ganha-se muito bem. As férias um período maior, né, do verão, mas isso é uma verdade. Nossa, passada. Aqui do X, alguém postou aqui no X, né? Que a gente vai aprendendo também as ferramentas, nós estamos mostrando o X, fazendo o X pela... Estamos sempre transmitindo, né? Mas com o bloqueio lá da conta principal. O Joel Guido, apresentadora, parabéns pela programação aqui. Muito obrigada. Ele colocou aqui o comentário aí, maravilha. Que maravilha! Tamo aí, Joel. Legal. Tem mais boa noite no Instagram? Depois da Karen? Não, depois, deixa eu ver aqui, rodar aqui a tela. Não tem. É isso daí. Porque tem umas meninas aí, sabe? Umas amigas bravas com o Paulo, porque dá boa noite para Elô, ele não tá lendo. Poxa vida, poxa vida. Não, pode ficar perguntando para ele toda hora. Toda hora. Tem que entrar aqui e escrever, fala também aí, não adianta. Fala aí, fala boa noite para Elô, boa noite para Paty. Espero que vocês tenham gostado desse encontro, mas dá um oizinho aí pra gente. Depois fica também gravado no YouTube, tá? Aí as pessoas vão lá. Tem muitas pessoas que assistem depois por causa do trabalho, fica da escola. Fica gravado no YouTube, fica gravado no X. Sim. Também fica gravado no Hubble, só que aqui no Brasil está proibido. Essa democracia maravilhosa que a gente vive, é isso aí. Temos que rir, né? Para não chorar. Paulo, acabou o programa, é isso mesmo? Eu estou vendo aqui 20 horas e 3 Exatamente. Passou rápido? Muito! Passou rápido. E você que chegou agora na live e deseja mais informações a respeito de Portugal e também do trabalho missionário, então volta a fita, né, como se diria antigamente, para os antigos, volta a fita, ou você reinicia a live aí para você poder ver. E você que está aí nos canais, aí aproveita e se inscreva no canal aí, tá? Dá essa moral para nós aí, curta, comente, compartilhe. Bora lá ajudar-nos, por favor. Paulo, então bora lá para os nossos comerciais, por favor. Planeje seus sonhos com consórcio, sem juros, grupo reduzido, parcelas que cabem no seu bolso. 3 formas de contemplação: sorteio lance livre e lance fixo. Chega de pagar juros altíssimos. Compare e venha realizar seu sonho com consórcio. Consultoria Prime e acompanhamento até a contemplação. Cris Raquel, especialista em consórcio. Na loja Liberté Brechó Chique, vocês irão encontrar looks para todas as ocasiões. Até para você que é apaixonada pela moda fitness e moda praia. Aqui, a moda é sustentável. Tem peças de marcas, peças em geral, com excelente qualidade. Tudo isso com ótimos preços. Venham conferir! Revista Hora da Verdade, exclusivamente de prestação de serviços e utilidade pública, com notícias regionais, nacionais e internacionais.
Contamos com colunistas especializados, variedades e roteiros de compras e serviços, e muito mais. Acesse www.revistahoradaverdade.com.br. Jornalismo com verdade e credibilidade. A Chay Brasil se destaca como uma das pioneiras na promoção da medicina integrativa no país, dedicando-se a levar conhecimento e práticas inovadoras para diversas cidades. Nossa missão é democratizar o acesso à saúde integrativa, unindo pesquisa científica, alta tecnologia e saberes ancestrais. Atuamos com cursos de formação, workshops práticos, seminários, palestras e cursos híbridos. Chay Brasil, pioneira da medicina integrativa no Brasil. Ai, que dozinho. Terminou o nosso programa. E vocês gostaram desse bate-papo? Ficaram interessados em conhecer mais um cadinho? Como diz lá em Minas Gerais, eu só entro em contato aqui com a Patrícia, depois vou deixar lá no meu PV ou também no meu feed, né? O contato seu, tá, Paty? Para as pessoas entrarem em contato caso precise. Às vezes tem pessoas próximas de nós lá em Portugal, né? Que precisem de uma ajuda. Pode correr lá para Metodista. Tô aí, ó. Vai ter gente que vai dizer, como é que eu vou fugir do Brasil para ir para lá? Pronto. Vai ter que casar com português. A gente conversa. Né? Então, desde já, quero agradecer imensamente a todos os nossos patrocinadores. Como eu sempre digo, sem vocês seria impossível o nosso programa estar no ar. Quero agradecer imensamente a cada um de vocês que estiveram aqui conectados conosco, que comentaram, que compartilharam, que curtiram, que fizeram perguntas. E eu também quero agradecer imensamente a você, Patrícia, por ter aceito o convite, por ter vindo falar um pouquinho, né, desse desafio que você está vivendo na Europa. E em meu nome, em nome do programa, é algo bem simples, mas eu quero te presentear com a árvore da vida. Obrigada. E esse é o lírio da paz, que você continue aí sendo o bálsamo para a dor das pessoas, né? Para essa solidão das pessoas lá na Europa e cuidando do nosso povo brasileiro, né? Porque nós sabemos o quanto eles sofrem fora do país. Obrigada, que Deus te abençoe imensamente. Amém, a todos viu? nós. Quero que você deixe seu recadinho final para o público e também que você fale do evento que vai ter aqui em São José, na Metodista. Pode falar, fique à vontade. Dia 27 de abril, às 9 horas da manhã, na Rua Nassau 218, na Vila Rubi, aqui em São José dos Campos, temos um culto de celebração do aniversário da igreja. A igreja faz 66 anos. É a igreja que eu cresci. Desde os meus 5 anos eu ia à igreja metodista. E eu estarei lá para celebrar a Deus, um culto de louvor e adoração a Deus. Mas aí eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu vivi na igreja metodista, com poucos mais de detalhes. E também, se quiser conhecer pessoalmente, lá me dá... Em Portugal nós falamos beijinhos, não é? Então, se quiser lá dar uns beijinhos e abracinhos, português fala muito no diminutivo. Ao mesmo tempo que nós falamos que eles têm aquele jeito deles serem, eles são carinhosos, né? Como carinhosos? Eles têm um jeitinho especial de ser, então eles falam muito no diminutivo. Benzinho, né? Beijinhos, abracinhos. Então vá lá na Igreja Metodista, dia 27 de abril, às 9 horas da manhã, e bora lá juntos. É isso aí. Beijos, fiquem com Deus. Até o próximo programa. Tchau, pessoal.